Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Eu estou gravando esse vídeo. Na verdade, nós fizemos uma aula online no começo da semana, na segunda-feira, e infelizmente o YouTube bloqueou esse meu vídeo, porque eu fiz uso de um filme, trecho de um filme, que mostraria um discurso da Evita Peron. Eu vou explicar quem foi Evita Peron. E aí o YouTube acabou bloqueando o meu vídeo e eu não pude divulgar esse vídeo, que contou com a esmagadora participação de uma única aluna, a Ivanilda. Obrigado, Ivanilda, do terceiro B. Mas, enfim, eu vou disponibilizar esse vídeo, agora sem a participação de nenhum aluno, né? Porque aqui ele foi então bloqueado pelo YouTube. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Será uma aula bem rapidinha, não mais que 15 minutos, no máximo 15 minutos. E agora nós vamos falar sobre o período anterior ao período das ditaduras militares que ocorrerão em toda a América Latina. Lembrando que, na última aula, nós falamos sobre a Guerra Fria, que era aquele momento de uma guerra ideológica, uma guerra em busca de armas, uma guerra para ver quem ia chegar primeiro na Lua. Enfim, uma guerra travada entre duas grandes potências que vão ascender, né, como grandes potências após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Guerra Fria ela tem início em 1946 e ela vai durar até 1991 com a queda do muro lá de Berlim. E essa Guerra Fria ela foi travada entre Estados Unidos, defendendo o bloco de países capitalistas, e, do outro lado, a União Soviética, defendendo aí o bloco de países socialistas. O resultado direto da Guerra Fria foi uma influência para nós aqui na América Latina, foi uma influência direta dos Estados Unidos, que, após a Revolução Cubana, vai entender e vai criar-se um pânico, né, geral, de que a América Latina poderia se tornar um continente socialista. E aí os Estados Unidos vai influenciar diretamente as forças armadas de todos os países latino-americanos e vai apoiar os sucessivos golpes militares e os regimes militares aqui na América Latina. Então, nós tivemos a influência dos Estados Unidos sobre nós, aqui no Brasil, para o golpe militar de 1964 e para que os anos de chumbo, de violência, de conversão do Estado em uma máquina de tortura, muitos defendem, né, o retorno à ditadura militar, mas não sabem sequer o que foi a ditadura militar no Brasil. Então, tudo isso teve influência da Guerra Fria. Como a América Latina é o quintal dos Estados Unidos até hoje, então o meio pelo qual os Estados Unidos tentou afastar esse fantasma do socialismo, que, gente, aqui na América Latina, falando especificamente sobre o Brasil, nós estávamos muito longe de uma experiência socialista. Nós tínhamos um governante populista. E é isso que nós vamos ver. O que é esse populismo? Que foi esse período anterior às ditaduras militares. Então, olhem só, galera. A instabilidade econômica e essa polarização ideológica, né, entre o bloco socialista, a União Soviética, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, isso gerou governantes populistas, né? Então, nós tivemos aí governantes populistas
que tentavam o tempo todo se aproximar da grande massa, já que nós estamos falando de uma democracia, mesmo que frágil, mas que contava aí com o voto como combustível fundamental desse modo de democracia. Então, esses governantes populistas, eles entendiam que era estratégico se aproximar da população, das camadas mais populares, porque, afinal, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, uma minoria detém todo o poder econômico, mas existe uma grande maioria que vota, né? Então, portanto, para os políticos populistas da época era importante se aproximar aí da população mais pobre, sem esquecer daquela minoria, da minoria muito rica. E aí, galera, eu trouxe aqui uma definição do que seria esse populismo. Então, nos governos populistas há algumas características. A mais fundamental é essa daqui, que é a do carisma. Então, esse governante, ele sempre é muito carismático, ele sempre arrebata o apoio de milhares de pessoas que entendem que aquele governante é como um Messias, como um salvador da pátria. Então, uma primeira característica é que ele tem um carisma muito forte. Uma segunda característica de um governante populista é que ele é como se ele se dividisse em duas canoas. Um pé está numa canoa e outro em outra canoa. Um pé, vamos imaginar, o pé esquerdo está na canoa onde está a população mais pobre, ou seja, 95% dos brasileiros. A outra, que está ali nos 5%, está com os ricos. Então, um governante populista, ele fala o que esses dois grupos sociais desejam ouvir. Ele toma algumas atitudes, algumas medidas, adota algumas políticas públicas que vão, em parte, beneficiar as pessoas mais pobres, sem esquecer das classes dominantes. Então, essa é uma característica aí do populismo. Ele está ali entre os mais pobres, os mais ricos, concede algumas concessões aos mais pobres, concede muitas concessões aos mais ricos, e é dessa forma que esse governante populista conduz aí o seu governo. Uma outra característica importante, eu grifei aqui, é que esses governantes populistas, eles não possuem qualquer tipo de preocupação em usar a força contra possíveis oponentes. Então, vamos pegar o exemplo clássico aqui no Brasil do Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas é considerado um governante populista porque ele defendia, ele ficou conhecido, inclusive, nós já estudamos como o pai dos pobres, por conta lá da consolidação das leis do trabalho, né? Que criou a carteira de trabalho, o 13º, enfim. Mas o Getúlio Vargas, ele controlava a opinião pública, ele controlava os jornais, ele controlava os seus oponentes. Então, essas são 3 características fundamentais dos governantes populistas. Primeiro, carisma. É um governante carismático. As pessoas param para ouvi-lo. É um showman quando ele fala, quando ele discursa. Segundo, esse governante, ele anda por todas as camadas sociais. Ele fala, toma algumas medidas que os pobres desejam, e ele não esquece dos mais ricos. E terceiro, ele usa a força, se for necessário, para evitar qualquer tipo de oposição de oponentes à imprensa, que é calada, né? Então, esse governante populista, ele o fará. Eu trouxe aqui um exemplo que é Jânio Quadros. Alguns de vocês, com certeza, já ouviram falar de Jânio Quadros. Jânio Quadros é considerado como um presidente simbólico aí desse período populista do Brasil.
Jânio Quadros, por exemplo, nas eleições, na campanha, a sua campanha, ela fazia alusão a uma vassoura, né? Varre, varre, vassourinha. Qual que era a proposta de Jânio Quadros? Varrer da história do Brasil a corrupção, certo? Ele aparece aqui na fotinha aqui embaixo, ó, com a sua grande arma, a grande arma de seu governo, que era uma vassoura. Então, essas são as características fundamentais de um governo populista. Agora eu vou falar sobre duas experiências populistas aqui na América Latina. Vou falar sobre o México e sobre a Argentina. No México, nós teremos esse bonitão aqui que está aí na fotografia, o Lázaro Cárdenas. O Lázaro Cárdenas, ele será a principal figura do populismo mexicano. Ele vai governar o México de 1934 até 46, ou seja, 12 anos de governo. Entre as principais, né, medidas que Cárdenas tomou, medidas consideradas populistas, eu listei algumas aqui. Eu listei 4. Então, a primeira foi a reforma agrária. Então, existia todo um clamor por parte dos camponeses empobrecidos no México, dos índios, né, das etnias indígenas que foram desterradas, perderam aí as suas terras. E isso, gente, a história do México, se vocês tiverem oportunidade, deem uma pesquisada. Mas sabe aquele ditado que fala sobre uma novela mexicana, né? Do tipo, que drama. É a história do México. Os mexicanos, eles tiveram uma história realmente muito dura, né, por conta da colonização espanhola sobre o México. Então, é uma história realmente regada com muitas lágrimas e sangue. E uma das questões que mais afligia os mexicanos era o fato de muitos camponeses, índios, estarem sem terra. Então, o Cárdenas, quando ele assume o governo, ele fará a sua política de reforma agrária, né? Então, ele vai pegar lá latifúndios que estavam nas mãos aí de empresas norte-americanas, de fazendeiros mexicanos, uma minoria, né, uma elite agrária, e ele vai fazer uma pequena reforma agrária no México. Outra coisa importante, então nós falamos aí dos trabalhadores rurais, né? Então, reforma agrária, trabalhadores rurais. Uma coisa interessante, uma medida interessante que o Cárdenas toma para os trabalhadores urbanos vai inspirar o Getúlio Vargas, né, ali na frente, que foi, então, a criação de uma Lei Federal do Trabalho, em 1931. Essa Lei Federal do Trabalho, ela vai regularizar o uso da mão de obra infantil, o uso da mão de obra feminina, ela vai regulamentar a carga mínima de trabalho, descanso remunerado. Então, esse marco trabalhista que beneficiaria os trabalhadores mexicanos urbanos servirá como inspiração para a publicação da CLT de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Uma outra coisa que ficou muito claro dentro do governo do Cárdenas foi o controle da economia nas mãos aí do Estado. Então, nós teremos um controle forte da economia e que muito vai descontentar, né, a elite mexicana. E, por fim, sem esquecer da elite, o Cárdenas ele vai incentivar a industrialização mexicana. Como? Isenção de impostos, doação de áreas para construção de rodovias, portos, tudo isso com o objetivo de facilitar aí o escoamento da produção industrial que estava nas mãos aí da elite mexicana urbana. Aqui existe a experiência aí do populismo na Argentina.
que foi uma experiência realmente bastante simbólica. Esse populismo, ele teve dois atores fundamentais, né? O Juan Domingo Perón e também a sua esposa, a Maria Eva Duarte Perón. Então, o vídeo que eu passei para você, que eu gravei, né, da videoaula online, que aconteceu durante essa semana, ele foi bloqueado porque eu passei um trecho de um filme chamado Evita, que conta a história da Eva Perón, da Evita. Inclusive, esse filme, se vocês quiserem, depois eu vou deixar o link desse trecho do filme, que está no YouTube, fala sobre a Eva Perón, que era uma mulher poderosa, que era uma explosão quando ela falava, né? Então ela tocava, ela entrava no imaginário das pessoas, ela tocava o coração das pessoas, sobretudo a população mais pobre. Então, vamos só para pontuar, quem que era Juan Domingo Perón? Ele era um militar, ele tinha aí ideias progressistas, né? Mas ele também namorava com o fascismo italiano, com o nazismo alemão, assim como o Getúlio Vargas. Ele era simpatizante desses governos totalitários. Ele vai ocupar cargos importantes como o Ministério do Trabalho argentino e por uma manobra dos militares argentinos, ele será preso. Então, a Argentina, principalmente a população mais pobre, ela vai clamar pela libertação de Juan Perón. A Evita, a Eva Duarte, que ainda não era Perón, ela era uma atriz jovem, muito bonita, né? Um símbolo sexual argentino, e ela será uma artista engajada e ela vai liderar alguns movimentos pela libertação de Juan Perón. Ela o conhecerá na prisão e eles vão se apaixonar, enfim. Quando ele sai da prisão, eles se casam. O Juan Perón, ele vai, enquanto presidente, ele vai ele vai implementar algumas medidas populistas. Quais foram? Por exemplo, galera, ele vai incentivar as leis trabalhistas, certo? Para os trabalhadores urbanos, assim como foi feito lá no México, como foi feito no Brasil. Ele realizará o início do que foi uma reforma agrária, né, lá na Argentina, e vai continuar a namorar aí com a elite industrial. Então, ele vai, de um lado, beneficiar parte da população, mas do outro ele vai, de fato, promover um apoio bastante forte para a burguesia industrial argentina. Ele vai nacionalizar os transportes, a energia elétrica, as comunicações, os bancos. Então, ele vai nacionalizar, estatizar, ou seja, vai tornar todos esses setores públicos. Então, isso vai descontentar muita gente, inclusive a Igreja Católica. Ele vai, por outro lado, realizar uma forte campanha, eu destaquei aqui para vocês, olha, de repressão aos seus opositores. Então, aquelas pessoas que pensavam diferente, que não concordavam, que denunciavam, seriam controladas, seriam reprimidas, porque nós estamos falando de um governante populista e que entende que o Estado tem que estar nas mãos de uma pessoa, né? Então, ele vai concentrar muito poder. E, por fim, galera, a Maria Perón, após aí o casamento, ela vai assumir, então, como primeira-dama, e será uma primeira-dama bárbara. Com certeza, na história da América Latina, nunca nós tivemos uma
uma primeira-dama tão ativa, tão participativa, tão próxima das decisões da política. Ela vai criar uma fundação chamada Fundação Eva Peron, que existe até hoje, que é uma fundação que tinha como objetivo políticas voltadas para a população mais pobre. Ela vai fundar o Partido Peronista Feminino, que existe até hoje, e ela, galera, ela só não vai assumir como vice-presidente, porque ela compôs uma chapa aí com o Peron, e ela não chega a assumir porque ela, infelizmente, morre vítima de um câncer de útero, muito jovem, aos 34, 35 anos. Então, uma pena. Eu vou deixar para vocês o link com o filminho, né? Eu vou disparar no e-mail. Quando eu disparar esse link aqui, eu já disparo o link deste filme para que vocês possam ter contato com a potência dessa mulher chamada Eva Peron. Então, galera, eu dei 2 exemplos do que foi o populismo aqui na América Latina. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o populismo no Brasil, e aí nós vamos entrar, então, na história da ditadura militar aqui na América Latina. Então, é importante destacar, no próximo vídeo também a gente vai reforçar isso, mas é importante destacar que esse período anterior às ditaduras militares no Brasil representa, para muitos países aqui da América Latina, um período populista, né? Em que militares, a Igreja Católica, a classe média, não só a elite, mas a classe média também, os Estados Unidos, né, entendiam que esses governantes eram um risco de uma revolução socialista nos países. E aí nós teremos, então, um efeito dominó em toda a América Latina, financiada pelos Estados Unidos, do surgimento aí das ditaduras militares. Certo, galera? Queria agradecer a todos, obrigado pela participação de vocês, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a vocês. Obrigado, gente. Tchau.